Muito bem, nós começamos essa série de reflexões sobre os brados da cruz, porque nós estamos caminhando para a Páscoa. E nós estávamos exatamente 7 domingos antes da Páscoa. E vamos avaliar um brado, uma frase da cruz a cada domingo. Domingo passado foi feriado prolongado aí, mas nós já começamos aqui. Exatamente para chegarmos na Páscoa. E já temos encerrado, a nossa série de reflexões de caminhada até a Páscoa, nos brados de Cristo, no momento da crucificação. Momento de intensa dor, momento de grande desgaste físico, momento em que o corpo e a vida de Cristo foi sendo derramada por nós no Calvário. Mas essas frases, como eu já disse, não são frases apenas lançadas ao vento, falas isoladas, mas elas trazem a síntese do Evangelho. Semana passada, nós vemos sobre o perdão. Perdão de Deus que se manifesta ao pecador. Na frase, na palavra de Cristo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa frase foi direcionada, primeiramente, é claro, aos soldados romanos que o crucificavam com grande crueldade, com grande violência, mas se estende também a todo pecador. Apesar dos nossos pecados e erros, Ele nos perdoa. É o que nós vimos domingo passado. Porque Ele assumiu a nossa culpa na cruz do Calvário. Não é apenas uma prece que pede pelo perdão, é uma atitude que concede perdão. Cristo se entregou por nós. Porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então não há ninguém que não peque. E o perdão de Deus é estendido a todo ser humano. Todo pecador, homem e mulher. Escravo ou livre. Esse perdão de Deus nos coloca no caminho da nova vida, em razão do perdão que recebemos, na nossa fé em Cristo, que nascemos de novo, que passamos a nos tornar uma nova pessoa, herdamos do Senhor uma nova vida, somos nova criatura. Tudo em razão do perdão que Deus nos concede. Um perdão que vai exigir de mim e de você perdoar também. É preciso que eu perdoe aqueles que me ofendem. E clame pela graça e perdão de Deus a todo pecador. Então é o que nós vimos, só para você não perder, foi um feriado prolongado aí. Hoje nós seguimos com o segundo brado. O brado de hoje fala ao nosso coração, nos brados da cruz, sobre a certeza da salvação em Cristo. A crucificação, irmãos, ela era realizada não apenas com uma pessoa, era um grupo de pessoas que era julgada. E o julgamento ia culminar na crucificação de alguns nomes. Jesus não é crucificado sozinho, ele tem junto ao Gólgota mais dois homens, dois malfeitores, dois personagens que de fato cometeram crueldades, que foram julgados e em razão dos seus atos foram condenados justamente com pena de morte. Morte por crucificação. Estes homens estão na cruz. Um do lado direito, um do lado esquerdo de Cristo. O tempo é o mesmo tempo de Cristo. É o tempo da morte, é o tempo da dor, é o tempo do sofrimento, é o tempo da angústia. É o tempo em que o corpo já não aguenta mais, por todo o ritual da crucificação que já foi realizado, por todos os açoites, pela zombaria, pelo desgaste físico, e o momento é o momento de morte. E é nesse tempo que nós podemos ouvir uma palavra especial de Cristo a um dos malfeitores. Esse diálogo agora é realizado por Cristo com um malfeitor. Mas os dois malfeitores têm a sua participação na fala, no texto. E o Senhor vai se dirigir de maneira muito especial a um deles. Nós vamos ler. Gostaria que você fizesse a leitura dos versos pares. Eu faço a leitura dos versos ímpares. O texto é esse que está projetado, Lucas 23, do versículo 39 ao 43. Vamos ler, irmãos. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também.
verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus conceda graça ao nosso coração, à nossa mente, na reflexão que fazemos da sua palavra. Há algumas verdades que nós vamos poder ver, mas a principal verdade hoje é sobre a certeza da vida eterna. Você tem certeza da eternidade da alma? Você tem convicção e certeza onde a sua alma vai passar a eternidade? Você crê na vida eterna? O que nós vamos ver e o que nós vemos nesse texto, nesse momento, nesse contexto, de um moribundo que caminha para a morte, é o Senhor Jesus garantindo a ele: a vida eterna existe, a vida após a morte, é possível se viver com Deus, é possível se viver em paz, é possível alcançar o gozo da eternidade, mesmo no momento último da vida. Então nós vamos caminhar com vocês, vamos fortalecer essa grande verdade que Cristo proclama em um dos seus brados na cruz. O malfeitor, esse malfeitor, ele, que eu me refiro ao segundo malfeitor já da fala do texto, ele dá alguns caminhos, alguns passos, que nós chamamos os passos da salvação, o caminho, as decisões, a consciência que um ser humano tem que ter para entender sobre a necessidade da salvação e a grandiosidade da salvação que Deus em Cristo oferece. Então ele faz isso, e ele expressa isso nas suas palavras. Ele reconhece os seus pecados. Há um malfeitor dizendo: se de fato és filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Ele então entra no diálogo, repreendendo o malfeitor. Com certeza esse malfeitor, segundo o malfeitor, ele conhecia os atos praticados por aquele outro, sabia da sua maldade, sabia da sua violência, sabia da sua perversão, sabia da sua corrupção, sabia das suas ações contra o povo, contra a cidade, contra a justiça. Ele então está considerando o que os levou à cruz. Ele está dizendo então: olha, nem agora mesmo sobre igual julgamento, nem mesmo perto da morte, nem mesmo tendo visto que foi julgado todas as suas ações e fostes condenado como eu, justamente, nem mesmo assim consegue considerar os seus caminhos, consegue refletir de maneira correta, consegue considerar as suas ações, os seus passos, e julgas desse jeito, e falas dessa maneira. Nosso julgamento foi justo. A pena que recebemos, dentro do que praticamos, é justa. Estamos pagando com a vida, pelos delitos, pelos erros, pela iniquidade, pela maldade, pela perversão que praticamos. Merecemos. No nosso julgamento não há injustiça. Estamos aqui porque merecemos. Ao reconhecimento de erro, ao reconhecimento de pecado. O caminho para chegar ao lar celestial, para se herdar a vida eterna, é o reconhecimento do pecado. Porque Deus se agrada do coração que se quebranta, que se arrepende, que reconhece os erros, que de fato considera os seus caminhos, que faz a ponderação dos seus atos e fala: olha, Senhor, de fato eu tenho pecado. Eu tenho cometido iniquidade, eu tenho pensado coisas que não deveria pensar e falado e dito coisas que eu não deveria dizer. Eu tenho andado por caminhos que o Senhor não agrada, e eu tenho guardado no coração sentimentos que contrariam o teu bom propósito para com a minha vida e para com a vida do meu próximo. Eu tenho praticado o erro, eu tenho falhado nas minhas ações e intenções. Então esse malfeitor, ele expressa o reconhecimento dos seus pecados. Depois ele reconhece ser Jesus o justo. Ele está aqui, mas nada fez. Ele é justo. Ele é inocente. Ele está pagando por algo que ele não precisava pagar. Ele está dando a vida que ele não precisava dar. Ele está levando a culpa que ele não tem. É Jesus o justo. É o santo, Filho de Deus, o Emanuel, junto à terra.
o ente santo que nasceu da virgem, que não cometeu pecado, em quem não há pecado algum, que está se entregando, se doando, por amor do pecador, ele está sendo injustiçado, ele está sendo pendurado como maldito de Deus, sendo justo, sendo bom. Mas é em razão do seu sacrifício, da sua entrega, que os nossos pecados são perdoados. Então ele reconhece em Jesus o justo, e ele reconhece em Jesus como o Senhor do reino. O Senhor está estabelecendo um reino. Não é um reino deste mundo, não é um reino que tem fim, não é um reino que se estabelece num trono terreno. O Senhor está estabelecendo um reino eterno, um reino de gozo, um reino de paz, um reino de justiça, um reino que vence a morte. Por isso, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Há um reconhecimento de que Jesus é o Senhor do reino, Ele é o dono do reino, e o rei do reino, Ele precisa apenas dizer o que precisa ser feito, e tudo vai se fazer conforme Ele diz. Então ele reconhece em Jesus o Senhor do reino, e por isso ele vê em Jesus a possibilidade de salvação. Se o Senhor quiser, se o Senhor disser, eu posso participar do Senhor no seu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então vai se voltar para esse moribundo, malfeitor, muito próximo à morte já, com as suas forças físicas no fim, se definhando. Ele vai levar ao coração desse homem uma declaração que vai promover com certeza uma paz grandiosa para a sua alma, que vai aplacar um pouco da sua aflição, que vai dar para ele um rumo eterno, totalmente diferente, novo daquilo que seria o rumo que lhe esperava. Esse homem está vivendo o privilégio de ser crucificado ao lado de Cristo e viver ao lado de Cristo no reconhecimento de que ele é culpado e Jesus é o justo, Senhor do reino, a possibilidade de herdar a vida eterna. Eu não queria ser crucificado com esse homem. E eu acredito que nenhum de vocês também enfrentar as dores dessa crucificação, especialmente sabendo que é por uma culpa que é minha, por uma razão justa. Mas eu sou grato a Deus por conceder à minha vida e à sua vida a mesma certeza que Ele concedeu a esse homem no Gólgota. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A vida eterna para você. Vida de gozo, vida de paz, vida de justiça. Vida com o Senhor. Vida para sempre. Então esse malfeitor, ele caminha o caminho da conversão que nós dissemos. E no monte do Gólgota, no monte da caveira, no monte da morte, Deus abriu a grande porta que oferece a eternidade aos homens. Vida eterna ao ser humano. E aí, nós vemos que o brado de perdão traz a certeza agora da vida eterna. Com certeza esse discurso, esse pedido, essa conversa se deu porque Jesus mesmo abriu a porta. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aqueles então que é concedido o perdão, às vezes nem ouviram, às vezes nem perceberam, às vezes nem se deram conta da graça de Deus que estava se manifestando ali, na frase, na expressão, na proclamação de Cristo e na ação dele, de dar a sua vida, para perdoar o pecado do pecador, da humanidade, para pagar a culpa. Pode ser que os soldados envolvidos na crucificação nem perceberam. A multidão que assistia à crucificação pode ser que nem tenha tomado conta do que Jesus queria dizer com isso. Mas aquele malfeitor ouviu, e ouviu bem. E a expressão de Cristo, de que pecados podem ser perdoados, abriu para este homem um caminho de volta ao paraíso perdido. De volta ao Éden. De onde foram expulsos os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Gênesis capítulo 3. Por causa da sua atitude pecaminosa, de desobediência a Deus e de quebra de uma aliança. Porque o dia que tomaram do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava plantada no meio do jardim, e comeram, morreram. E a partir daí, um mar de incerteza tomou conta da vida e da história humana.
e o que era certo, a eternidade, viver no Éden, viver para sempre, viver com alegria, tendo o suficiente e o bastante para estar com Deus todos os dias, todas as tardes, conversando com o Senhor no jardim, acabou. Mas agora esse homem ouve de Cristo que é possível voltar para lá. Resposta que Deus dá, a fé contemplada no coração daquele que crê na suficiência do sangue de Cristo para remir pecados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus capítulo 11. Vamos ler o que esse versículo proclama para mim como certeza? Vamos juntos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É preciso acreditar que Deus existe. É preciso acreditar que o sangue vertido na cruz é capaz de purificar pecados. É preciso acreditar, crer, que o Nazareno crucificado não era apenas mais um ser humano que foi vítima de um julgamento injusto e de uma armação bem bolada, mas é preciso acreditar que ele se entregou por nós, sendo justo, sendo santo, em favor do pecador. É uma atitude de amor, é uma atitude de graça, é uma atitude de perdão, é uma atitude de compaixão, de misericórdia. É um ato de salvação. É preciso crer. O ladrão creu, o malfeitor creu. No momento último da sua existência, no apagar das luzes, ele proclamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ao contemplar o coração e a fé daqueles que buscam o Senhor, Deus jamais os decepciona, Deus jamais os abandona, Deus jamais nega a eles a sua graça e a sua compaixão, porque Deus é aquele que resiste ao soberbo, mas Ele é aquele que se agrada do humilde e do coração contrito. Ele o abraça, Ele o perdoa. No momento da morte, no monte da morte, a graça de Deus, o perdão de Deus, a vida se manifesta. Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Alguns objetivos dessa fala de Cristo, para o ladrão, para o malfeitor e para nós. A primeira delas é que é dirigida especialmente ao ladrão, ao malfeitor. Ele responde à súplica do moribundo, daquele que está muito próximo à morte. E as suas aspirações: lembra-te de mim. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso aqui pode ser entendido como um retorno àquele paraíso dos nossos pais, Adão e Eva, no Éden, de Gênesis 2, de Gênesis 3, quando foram expulsos de lá. O paraíso também era entendido pelos judeus nessa expressão que é usada aqui, como o lugar de gozo, de paz, onde a justiça de Deus reina sobre a vida, sobre a história de eternidade daquele que morreu e que está agora diante do gozo do Senhor, no seio de Abraão. Então Jesus está dizendo: você já vai partir, e você já não vai ser mais afligido pelos aguilhões da morte. Você vai partir, você vai ser levado ao lugar de descanso, de gozo, vai aguardar a ressurreição dos mortos, e há de reinar comigo no reino que meu Pai me deu, no reino que nós estabelecemos, com amor e graça junto aos homens, reino eterno. O primeiro propósito de Cristo é esse: levar resposta àquele que clamou. Mas Ele também proclama ao mundo essa certeza, essa confiança, essa garantia quanto à existência e à possibilidade da vida eterna. A vida eterna, ela existe e é possível que você goze dela. Com alegria, com paz, sem choro nem ranger de dentes. Alguns acham que a nossa vida é aqui, que o nosso inferno é aqui, ou o nosso céu é aqui, depende do jeito que conduzimos a nossa vida. O Senhor Jesus deixa muito claro essa grande verdade. Há uma vida para se viver na eternidade. Aqui nós somos só peregrinos, nós passamos por aqui.
E a convicção de fé que nós temos com respeito a Cristo, ou não temos, é que define o futuro da nossa alma no porvir. No gozo eterno com o Senhor. Ou na eternidade sem o Senhor. Com sofrimentos, com choro, com lágrimas, com aflições, eternamente, sem fim. O Senhor Jesus está declarando e Ele não deixa dúvida, Ele traz com certeza. A vida eterna é uma realidade. E anuncia ao mundo que o paraíso é para todos aqueles que o invocam. Aquele homem invocou. Ele poderia dizer, agora é tarde demais. Não dá mais para me descer da cruz e realizar com você o batismo no Rio Jordão. Não dá mais para você se apresentar diante dos discípulos e fazer a sua pública profissão de fé. Não dá mais para você frequentar uma igreja. Para você passar pelos rituais religiosos que a igreja realiza. Alguns deles até em memória de mim, como a celebração da ceia. Tarde demais. Jesus sabendo que Ele é o caminho. Jesus tendo proclamado ser a verdade e a vida, Ele diz, olha, hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje, o Senhor alcança o coração do pecador com salvação. E jamais vai rejeitar aquele que clama no nome de Cristo, como o malfeitor clamou. É para todos os homens. É para aqueles que nós gostamos e é para aqueles que nós odiamos. É para aqueles que nós achamos que merecem e é para aqueles que nós achamos que não merecem. É para aquele que está iniciando a vida, é para aquele que está no fim da vida. Jesus anuncia ao mundo a salvação para o perdido em Cristo. A salvação para o perdido que exerce fé no sangue derramado no Calvário. E aquele que o invoca. Jamais lançarei fora. Porque todo aquele que o Pai traz a mim, João capítulo 10, são minhas ovelhas. Eu as acolho na minha mão e delas cuido. Ninguém as arrebata da minha mão, jamais lançarei fora. Por isso essa certeza na proclamação de Cristo, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Nós saímos da dúvida para a certeza. Observem a fala do primeiro malfeitor. Se fores filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Há uma partícula dubitativa, não é? Partícula que expressa dúvida. Se fosses, se és de verdade, salva-te a ti e a nós também. Não há salvação para dúvida. A dúvida ela traz não salvação, mas ela traz a perdição. A dúvida é uma situação e circunstância que nós convivemos nos nossos dias. Depois da saída do Éden, entrada na história da humanidade, do pecado, o ser humano anda e caminha em dúvidas. Você duvida até de si mesmo. Você duvida do outro. Você duvida da história que te contou. Você duvida se você é capaz. Você duvida se ele ou ela fez mesmo isso. Até de histórias verdadeiras nós duvidamos. Até de fatos que já estão comprovados cientificamente, às vezes nós duvidamos. A dúvida, ela se estabelece. Ela se estabelece para instaurar o caos. E ela se estabelece para destruir os sonhos e tirar a possibilidade de sucesso, de bom andamento da vida. De frustrar a esperança. A dúvida, ela vem. Ela surge na história da humanidade depois do pecado. E ela vem mesmo para gerar e estabelecer algum caos. Tirar de você a confiança e a esperança de que você pode, de que você é capaz, de que você consegue. Tirar de você a possibilidade de imaginar que existe um Deus, e de que Ele te ama, e de que Ele se importa com a sua vida, com a sua casa, e de que Ele pode mesmo responder a sua prece. A dúvida se estabeleceu, se instaurou. O propósito da dúvida na humanidade é exatamente tentar desacreditar aquilo que Deus fez e a confiança que você precisa ter no que Ele fez por você na cruz em Cristo. Será que é mesmo Filho de Deus? Será que é mesmo um sangue que purifica pecado? Para alguns essa história é loucura, para outros é vergonha.
mas para nós que cremos é poder de Deus para salvar o perdido. Um ladrão vendo aquilo tudo, sabendo de tudo, acompanhando tudo, disse: se fores filho de Deus, se de verdade és, há uma dúvida, eu não tenho certeza, eu não sei de nada, salve-te a ti, a nós também. A dúvida presente, impedindo um condenado à morte de ser salvo, de herdar o paraíso. Mesmo no momento da maior dor, ele não se dobra, ele não se quebra, a dúvida não deixa. Ele não reconhece em Cristo o Salvador, a dúvida não deixa. Então, ela é inimiga mortal da certeza, ela é opositora eterna da convicção. Mas para entrar nos céus, para herdar a vida eterna, você tem que ter certeza de quem Cristo é. Da eficácia do sangue que foi derramado na cruz. Você tem que ter convicção na sua alma, de que você está colocando o seu pé, a sua vida, no caminho da verdade da vida que conduz ao Pai Celeste. Você tem que ter a convicção e a certeza de que quando chegar o momento da morte, a sua confiança não vai ser vã, mas ela vai valer para você, e ela vai ser a fé que vai te ajudar a vencer a vida e a morte. Aquele ladrão, primeiro malfeitor que abre o diálogo, ele não tem essa certeza. Ele não tem essa convicção, por isso ele não recebe vida eterna. Ele não recebe a proclamação que Cristo deu ao outro malfeitor. Então no Éden, o tentador usou o artifício da dúvida. Diz o texto do capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, que a serpente, a mais sagaz de todos os animais da terra, se aproximou de Eva. E lançou para Eva uma pergunta para gerar uma dúvida. Não disse Deus que de todas as aves dos jardins não comerás livremente? Eva pensou e falou assim: não, Deus disse que de todas as aves do jardim comeremos livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comeremos, porque o dia que dela comermos, morremos. E aí a serpente segue no seu discurso, no versículo 3, dizendo assim: certamente não morrerás. Deus não disse que certamente morrerás? Dia que comeres, morrerás. A serpente diz: certamente não morrerás. Dia que dela comer, você vai ser o seu conhecimento aberto, ampliado. Você conhece hoje o bem, e você vai passar a conhecer o mal, como Deus conhece a possibilidade do bem e do mal. No semear da dúvida no coração de Eva, no momento da tentação, o tentador a venceu. A serpente a convence. A dúvida é para nos tirar do caminho de Deus. É para nos impedir de viver a esperança da eternidade com o Senhor. Mas a certeza, convicção, é para nos conduzir, nos trazer de volta ao paraíso. Eu preciso ter certeza que Ele morreu por você, que a sua fé está em Cristo. E quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você começa a caminhar de volta para o Éden, para o paraíso. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, antes desse momento da crucificação, que ia para junto do Pai, mas ia para preparar o lugar, para que onde Ele estivesse, estejamos nós, estivesse os discípulos que nele creem. Que eles queriam trazer na alma a certeza de que Ele não era apenas um ser humano, mas era o Filho de Deus no mundo, que veio para salvar o perdido, que reconhece os seus erros e pecados, e que coloca a sua confiança no sangue eficaz, capaz de remir o pecado que Cristo verteu na cruz. Quem exerce essa certeza, quem tem essa confiança, nos dias da sua peregrinação por aqui, ele caminha na direção da eternidade, do Éden, onde o pecado não existia. Onde o homem não cansava quando trabalhava, cuidando do jardim, cultivando o jardim. Onde o amor era perene, onde a paz era constante, onde a justiça reinava, onde a presença de Deus trazia graça e renovar da graça todas as manhãs, naquele local que Deus mesmo reservou para viver com a coroa da criação, que é o ser humano.
Da dúvida, a certeza. Não há lugar para dúvida, irmãos, no que concerne o que Deus preparou para nós em Cristo. No amor que Ele demonstrou na eficácia do sacrifício. É preciso ter certeza para herdar a vida eterna. Porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma? Isso é uma pergunta bíblica, não é minha não. De que vale? Você conquistou tudo que você quis. Todos os títulos, todos os prêmios. Até o campeonato de futebol de botão você ganhou. Hoje não tem mais campeonato de futebol de botão, hoje o negócio é eletrônico, né, Rafa? O negócio é jogos que eu não sei nem dizer o nome aqui, mas Rafa conhece bem. Jogos eletrônicos. Pode ser que você tenha conquistado tudo, até o campeonato do jogo eletrônico. Pode ser que o seu time tenha alcançado o campeonato mundial, né? E o Palmeiras diz que tem, outros dizem que não. Eu tenho convicção que tem, alguns têm convicção que não posso ter. É muita fé, né? Mas o que adianta eu ganhar o prestígio dos homens, o bom salário, a boa posição na empresa, o bom resultado no trabalho, se no momento da minha morte eu perdi o melhor, eu perdi a eternidade com Deus? Esse ladrão percebeu isso no momento de dor, no momento em que a vida estava indo para o fim. Ele encontrou força para meditar, para raciocinar bem. E a cabeça da gente, quando a gente está sofrendo, não raciocina muito bem. Quando a gente está sangrando, menos ainda. Quando a gente está morrendo, menos possibilidade de raciocinar ainda. Mas nesse momento ele buscou forças para exercer a fé, porque ele entendeu que não adiantava. Mesmo que ele ganhasse o mundo, ele já tinha perdido já. Mas o que valia é resgatar a alma. É saber que a alma está nas mãos daquele que pode valê-lo para conduzi-lo em paz, em gozo, por toda a eternidade, para todo sempre. De que vale ganhar a alma? A vida eterna é a maior dádiva. É a maior conquista. Se eu perder essa, eu não ganhei nada. Mas essa dádiva, essa conquista é oferecida por Cristo a nós. Eu não posso viver a minha vida aqui, me envolver nas atividades da vida, sem ter no coração, na alma já essa certeza. Porque eu não sei o dia da minha morte, eu não sei o dia que Cristo vem. Mas eu tenho que saber o seguinte, que eu preciso estar pronto para encontrar com o meu Deus. E a certeza que Ele me dá, é a certeza que vem da sua própria palavra. Aquele que crê em mim, tem a vida eterna. E ainda que esteja morto, viverá. Nós vamos celebrar a ceia. O sacrifício de Cristo que foi entregue, que foi realizado em favor de nós. No partir do pão, no beber do cálice, o significado, a proclamação forte de que Ele é aquele que ama o pecador, para conceder perdão, mas para presenteá-lo com vida eterna. Vida sem fim. Ele é capaz de guardar o depósito da sua confiança, da sua fé, até aquele dia em que há de recebê-lo no reino do Pai Celeste. E há de dizer para vocês: vinde benditos do meu Pai. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não há conquista mais preciosa que essa. Se Deus me der essa graça e Ele me dá em Cristo, eu vou viver a minha vida, vou usufruir dos meus dias, vou em busca de outras coisas, mas vou sempre com a certeza no coração e na alma de que o Senhor já me deu o melhor. Ele já me ofereceu, já me concedeu a vida eterna. Você tem certeza que vai viver eternamente? Onde você vai passar a eternidade? O Senhor Jesus diz para aqueles que creem, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Que a graça de Deus nos sustente, que a promessa, que a palavra, que o feito do Senhor na cruz promova a cada dia uma convicção maior, mais forte na nossa alma. Se vivemos, para o Senhor vivemos.
se morremos. Para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, toda glória, toda honra, seja sempre do nosso Deus.